Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher Plena. Hoje nós vamos falar sobre o rosto, a pele. Sabe aquela frase que vocês sempre me falam no consultório? Doutor, eu olho no espelho e não me reconheço mais? A gente sabe que em algum momento da nossa idade, seja aos 40, aos 50, aos 60, o nosso rosto não mais nos representa. E é para isso que eu trouxe aqui hoje a doutora Samantha Maia, que é médica, especialista, ela é cirurgiã plástica e também dermatologia, e ela vem conversar com a gente justamente isso, o que acontece por dentro, que vai mostrar ali aquela mulher que não mais se reconhece depois de uma certa idade. Samantha, muito obrigada por estar aqui hoje, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho nessa questão da mudança na pele da mulher. Hoje, pelo menos eu que trabalho muito com a mulher 40 mais, a gente sempre tem esse negócio, depois dos 40 o metabolismo muda, depois dos 40 isso acontece. Realmente, o 40 é um marco, é isso ou varia de mulher para mulher? Não, isso varia de mulher para mulher. Claro que assim, em torno ali entre os 35 a 50, a maioria das mulheres vai sentir já uma grande diferença, um impacto, mas isso tem variações, né? Tem a questão genética, tem a questão de hábitos de vida, né? Que você mais do que ninguém sabe Com disso. certeza, isso é importantíssimo. Uma questão hormonal, alimentação, prática de atividade física, se a pessoa já tomou sol, já fumou. Então, tudo isso vai influenciar, sim, na saúde da pele e, consequentemente, na aparência. Então, eu sempre falo, não é exatamente uma data no calendário, né? Você dormiu com 39, acordou com 40, Sim. olhou para o espelho. Essa mudança vai vindo aos poucos, mas geralmente entre os 35 e 50 é uma época que desperta realmente esse olhar no espelho e algumas diferenças começarem a ser mais impactantes e visíveis ali e incomodar realmente. E o que acontece agora falando para a gente explicar biologicamente, né, para os nossos ouvintes? O que acontece biologicamente na pele com o envelhecimento? Sim, essa é uma questão, uma pergunta bem interessante, porque assim, o que a gente vê no espelho é a pele. Mas a gente tem que pensar que essa mudança vem de dentro para fora. Então, não só a pele, mas igual eu disse, toda a saúde no geral, né? Então, Sim. vitaminas, hormônios, hábitos de vida, alimentação, hidratação, sono, né? Tudo isso vai influenciar. Mas se a gente for falar ali do ponto de vista fisiológico mesmo, do que a gente vai trazer essa consequência que a gente vê no espelho, a gente vai tendo uma reabsorção óssea, a gente vai tendo uma frouxidão dos ligamentos, a gente vai tendo uma alteração muscular, uma reabsorção de coxins de gordura que sustentam a face, e isso não só quando a gente fala de emagrecimento, mas o envelhecimento traz isso. Uma alteração também da pele, né? Não só também do colágeno, mas muda ácido hialurônico, elastina, colágeno. Então, são inúmeras mudanças que vão ocorrendo e que a gente vê no espelho a alteração na pele, que é o que está por fora, a camada que a gente enxerga. Então é por essas alterações, desde ósseas até a pele, né, sem falar em hábitos de vida e tudo, que a gente realmente um dia percebe. Eu sei que, como a gente está falando, não é de um dia para a noite, mas às vezes a mulher tem um despertar e olha, meu rosto caiu. Exatamente. É justamente essa alteração que vem de dentro para fora que vai mostrar isso. De dentro para fora. Isso vai vindo aos poucos, mas chega um momento que ele começa a impactar mais, né? Como até para outras coisas da vida. De repente, a pessoa às vezes vai engordando, quando percebe, nossa, eu preciso parar de emagrecer. Sim. A pessoa tá bebendo muito, nossa, eu preciso parar de beber. Então, assim, muitas vezes isso acontece. Eu até falo que existem 2 marcos que a gente recebe muito paciente na clínica falando, nossa, a hora que eu vi, eu tô derretendo. É ali após o parto, né? Porque tem muita alteração, essa questão de passar por uma gestação, por uma amamentação, privação de sono e tudo, cuidar de uma criança pequena. Então, depois do parto ali, quando a criança cresce um pouquinho. E nessa fase ali da perimenopausa e menopausa. Então, assim, são 2 fases que elas são bem marcantes dos pacientes procurarem com essa queixa de, nossa, eu tô me olhando e tô derretendo. Como eu trabalho muito com as mulheres nessa fase, né, perimenopausa, menopausa, eu vejo também que isso tudo é uma percepção, assim como você falou de peso, né, não ganhou 10 quilos em um dia. Também a pele não caiu, assim, não derreteu em um dia. Mas é o momento que a mulher tem para se olhar, né, porque nós, né, somos exemplos reais disso. São vários papéis, né, e às vezes naquele momento da perimenopausa, menopausa, os filhos já cresceram um pouco, a mulher já tem um tempo para olhar e falar, nossa, agora
sou eu, né? Minha vez. Olhar para si. Olhar para si. Exatamente. Eu acho que, assim, é uma fase difícil, né? Assim, outras coisas começam a incomodar. Então, às vezes, a pessoa não tá ali com uma qualidade de sono, tá mais estressada, tá outras coisas. E ela vai, às vezes, procurar em si mesma o que ela pode fazer para se sentir melhor. Uhum. E faz parte disso tudo se olhar no espelho, né? Porque pra gente, essa questão da aparência é É importante, super né? importante. E eu falo que não é também a pessoa de 40 querer parecer que tem 20, mas ela se olhar no espelho e se sentir bem com a idade que ela tem. Olhar e falar assim, eu estou bem para os meus 40, porque uma Uhum. ruguinha, uma marca, alguma flacidez vai fazer Isso parte, vai né? acontecer. Isso vai acontecer, mas é isso também que traz a naturalidade, a gente melhorar algumas coisas, mas sem querer parecer outra pessoa, rejuvenescer muito tempo e principalmente de uma vez, isso faz com que a pessoa se sinta melhor no espelho, mesmo com algumas marcas, né? Que não é esse o objetivo, realmente, retirar todas as marcas da idade, mas a pessoa se sentir bem com ela mesma. E quando a gente pensa, igual você mesmo falou, textura, flacidez, manchas, né? Tudo isso pode acontecer. Existe uma ordem ou não? Em cada pessoa, às vezes, aquela pessoa é mais propensa, por exemplo, a manchas, como melasma, outra a perda maior de flacidez, ou não? Tem digamos, uma regra para isso. Não, não existe uma regra, isso também é individual. E eu sempre, assim, comunico com as minhas pacientes, nas minhas redes sociais, que o principal é o diagnóstico. Então, não é assim, eu tenho 35 anos, eu preciso fazer o meu primeiro estímulo de colágeno, o meu primeiro botox, o meu primeiro isso. Não é uma data. Também no calendário, né? Ali, aquele seu presente de aniversário. Sim. Não é bem isso. Porque algumas pessoas, elas vão. Cada um envelhece de uma maneira e vem de uma genética diferente também. Então, a gente vê algumas pessoas acima de 45 anos que têm uma pele firme, mas às vezes não tem uma boa estrutura interna, o coxinho de gordura ou uma estrutura óssea que precisa ali de uma sustentação. Então, nessa paciente, a prioridade vai ser a sustentação. Outras pacientes já têm a parte óssea, os ligamentos estão bem posicionados, então tem uma estrutura legal, mas ela já tem uma pele mais flácida. Nessa paciente, o foco vai ser o estímulo de colágeno, uma melhora de flacidez. Tem pessoas que mesmo tomando sol, claro que a gente nunca indica, né, sempre um protetor, mas que não vão ter o melasma. Outras pessoas, assim, de usar um secador de cabelo, que vem uma fonte de calor, de fazer uma sauna, o melasma já aparece. Então, a gente sempre tem que individualizar e por isso que é muito importante, antes de qualquer tratamento, o diagnóstico. Outra coisa que eu brinco lá na clínica é assim, que as pessoas muitas vezes olham para o procedimento estético como se fosse um produto que elas vão comprar. Então, assim, você olha uma bolsa, um sapato, gostei. E muitas vezes as pessoas ligam ou entram em contato com a gente querendo tal produto. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso. Mas aí a gente vai perdendo realmente o melhor que a gente pode entregar. Porque a gente precisa avaliar o paciente, fazer o diagnóstico e fazer um plano personalizado, de acordo com o que ele precisa. Então, isso é muito individual. E isso daí também, além de estar como comprando um produto, né? Unindo, assim, muitas vezes, às vezes o paciente entra em contato lá na clínica e fala, eu quero fazer uma soroterapia para melhorar o cabelo. Não existe isso, né? Ali a gente não tá com um cardápio à disposição de fazer um soro para o cabelo, um soro para beleza, um soro. Isso foi uma coisa que foi criada erroneamente nas redes sociais. Assim como na sua área, na dermatologia, né? O ideal não é entrar em contato e falar, eu quero fazer um botox, quero fazer um estímulo de colágeno, porque minha amiga fez o Sculptra e eu quero fazer também. É justamente isso que você está falando, fazer o diagnóstico e para aquela pessoa indicar o que é melhor para ela, né? Exatamente. E não só indicar pontualmente, porque a gente são anos de envelhecimento, né? Mesmo que a pessoa esteja bem, mas assim, desde o dia que a gente nasceu, no dia seguinte a gente já tá envelhecendo, né? Então a gente, o acompanhamento, às vezes eu mostro umas fotos de antes e depois que são muito impactantes, que a pessoa olha, não é assim uma grande mudança, mas um rejuvenescimento, a pessoa mais bonita, melhor. A pessoa, mas o que ela fez? Não é o que ela fez, é quanto tempo e como ela fez. Ela realmente entendeu o meu plano de tratamento, acompanhou, e muitas vezes isso a gente consegue depois de 1 ano e meio, 2. E isso é muito legal, porque
É outra coisa que eu brinco muito, que assim, as pessoas querem mudar, mas não querem mudar. Elas querem mudar porque tem alguma coisa que incomoda, elas querem melhorar. Mas elas não querem mudar, eu entendo quando elas dizem isso, porque elas não querem perder Perder a a essência, naturalidade, a essência dela. E isso a gente constrói com o tempo. Então, a gente vai devagarzinho melhorando o que o tempo trouxe e também retardando o envelhecimento. Mas isso tem que ser feito ao longo do tempo, né? Com um plano individualizado de tratamento, mas que a gente vai seguindo o que essa pessoa precisa de maneira lenta e gradual, que ninguém vai perceber, você fez um procedimento, mas os pacientes chegam e falam assim, eles estão Você falando tá que eu tô mais diferente, bonita, o que eu fiz, mas não sabe dizer o que é, e é para isso que eu trabalho, né? Sim. Isso é muito interessante, porque linka muito com o que eu faço lá no consultório, e eu quero que elas entendam justamente isso também na estética, né. A gestão do envelhecimento, porque lá a gente faz o gerenciamento do envelhecimento da parte interna. E aí, no seu caso, como você está falando de procedimentos estéticos, no termos de plano de tratamento, também é um gerenciamento do envelhecimento. Exatamente, o gerenciamento do envelhecimento. Então, algumas pessoas a gente só começa a gerenciar e a gente vai mais devagar, outras a gente precisa lá reestruturar, colocar algumas coisas no lugar, e dali em diante a gente vai já esse gerenciamento, só essa prevenção que fica também mais leve. E isso é muito importante que você disse dessa parte interna, porque não adianta também a pessoa querer ir fazer um bioestimulador se ela não se alimenta direito, se ela não dorme bem, se ela não está com os hormônios em dia, porque a gente sabe que a questão hormonal tem uma ligação direta com a produção do colágeno. Então, quando a mulher entra por isso que eu acho que essa fase impacta, né? Começa a cair o estradiol, né? Os hormônios começam a cair, a produção do colágeno dela despenca junto. Exatamente. E isso vai refletir na pele. Então, você atende o seu público e acaba sendo o meu também, que é quando chegam essas queixas, e elas veem diferença no cabelo, na unha, na pele, não só a flacidez, mas em tudo. Então, é tratar como a pessoa entender que ela está tratando como um todo, não é só uma maquiagem. Justamente, eu quero deixar esse ponto aí que eu vou bater bem nessa tecla. Mas me veio uma coisa aqui que eu estava pensando. Nós passamos por uns momentos que eu não sei se ainda tá assim em termos estéticos, você vai poder me falar. Mas lá no meu consultório ainda existe, né? Ela chega e fala assim: eu vim aqui porque a fulana veio e ela fez, eu quero saber fazer o plano dela. O que que ela fez? Quero saber o que que ela fez, né? Ou se não, eu quero, no seu caso, por exemplo, até a boca. Nossa, ela veio aqui, eu vi que a boca dela ficou diferente, eu quero fazer para ter a boca daquela forma. Você acha que ainda tem muito isso? Eu quero fazer o que o outro fez? Eu acho que assim, tem, mas eu não para mim, pelo menos, não chega ainda muito isso. E eu acho que isso é um reflexo de algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, as minhas pacientes, que já são minhas pacientes, elas entendem que o plano delas é personalizado, é individualizado. Eu tento sempre comunicar muito isso nas minhas redes sociais e tudo. Então, eu acho que assim, pelo menos, talvez o meu público seja um pouco mais viciado ali, né? Pelo contato que já tem comigo. Então, assim, isso até não acontece tanto, mas às vezes acontece, sim, de chegar. Mais isso que eu disse, assim, de falar assim, nossa, eu queria igual, por exemplo, uma cirurgia de pálpebra. A cicatriz de tal pessoa, ela nem aparece. A de outra pode ficar um pouco Sim. aparente, porque tem também uma questão individual, de resposta. Eu posso pegar. Pegar 10 pacientes parecidas, né, com um perfil Sim. parecido e fazer o mesmo tratamento, eu vou ter 10 respostas diferentes. Porque como o organismo vai também reagir àquilo, né? Eu dou um estímulo do colágeno, mas quem produz o colágeno é a própria pessoa. É igual a academia. Nós podemos ir na academia juntas, pegar o mesmo peso. Você vai ter uma resposta, eu vou ter outra. Sim. A gente pode ter a mesma dieta, você vai ter uma resposta, eu vou ter outra. E não é diferente com os tratamentos, né? Isso é o mais legal, acho, da medicina. Para mim, o que mais encanta é justamente levar essa individualidade no nosso tratamento para o paciente, né? E eu vejo também em relação à questão da imagem, da estética, né? Pensando que hoje a gente acaba que é muito questões de redes sociais, né? A gente passou por uma fase de muitos excessos. E agora nós já estamos na fase da naturalidade. Como que você acha que isso reflete? Como você mesmo diz, o seu posicionamento já não leva pessoas que querem esse excesso, porque não é o que você faz. Mas pensando assim, não nos seus pacientes, né? Nas, nos, nos- nas pessoas como um todo. Você acha que teve realmente isso?
um excesso e agora todo mundo já está olhando para uma naturalidade? Teve um período de excesso, e isso aconteceu na cirurgia plástica também, principalmente, eu acho que o mais impactante nas cirurgias das mamas, né? A gente veio uma época ali que todo mundo com aquele silicone, que eu Chegava brinco que é primeiro, né? paniquete, né? É. Agora todo mundo querendo uma mama, mesmo que vá fazer uma mamoplastia de aumento, mas algo mais natural, né? Sim. A gente teve isso muito com os tratamentos faciais também, principalmente um preenchimento labial exagerado, aquele malar muito marcado. Então, aquela fabriquinha que mesmo que a pessoa tenha o seu pré ali, né, a sua genética, começa a deixar muitas pessoas estranhas e parecidas com Iguais, as mesmas áreas ali muito projetadas. E eu acho que a gente tá vindo sim nesse caminho de maior naturalidade, e isso é um ponto que trouxe até dificuldade pra gente, na verdade, porque a gente começou a ter muitas pacientes com medo de ficar daquele jeito, pacientes que nunca quiseram, nunca gostaram desse perfil. Isso começou a ser muito divulgado em Sim. redes sociais, e muitas pacientes que a gente tem que primeiro tirar o medo delas para depois conseguir indicar o tratamento, né? Então é um ponto Justamente. que dificultou até. Porque, igual nós estamos falando, a questão da individualidade, o quanto isso é bonito e o quanto a gente preza. E nesse momento ficou muito assim, todo mundo igual, né? Você via todo mundo bocão aqui preenchido nas suas individualidades, mas querendo ser o mesmo personagem, né? Exatamente, o mesmo personagem. E aí extrapola até em outras coisas, né? Às vezes, assim, estilo de unha, cabelo, Isso. aquele pessoal que é tudo muito. Músculo e barriga totalmente definida, e vai todo mundo querendo ser aquele mesmo personagem. Exatamente. Aí eles veem aquilo em rede social e quer se transformar naquilo, e vai ficando Pesado, né? pesado, e a busca talvez de algo que chega uma hora a pessoa não agrada, né? Assim, não, E deixa de ser ela, né? deixa de ser ela, não entende o que realmente está querendo ali, né? Legal. Vamos voltar muito para essa parte, que isso aqui eu quero bater bastante, porque eu falo que é assim, santo de casa não faz milagre, né? Em casa é assim, consultório é assim também. Eu falo muito isso para as pacientes lá, né? O quanto os hormônios influenciam, o quanto o sono ruim influencia, o cortisol influencia, tudo isso, né? Então eu quero que elas ouçam também aí de uma outra profissional na parte ali realmente estética. Pensando ali na questão estradiol, especificamente, né? Porque eu vejo hoje muitas mulheres querendo, chegam no meu consultório, porque a minha testosterona tá baixa, porque a minha testosterona. E realmente a testosterona tem o seu papel, mas o nosso hormônio feminino é o estradiol. O quanto a queda do estradiol influencia nessa qualidade da pele e o que ela leva junto? Igual você falou, o colágeno, por exemplo. Sim, a gente tem estudos que mostram, né, os gráficos da queda do estradiol e a queda da produção do colágeno. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pacientes acham que, então meu colágeno está diminuindo, eu vou repor um colágeno oral. E aí eu sempre explico, repor o colágeno oral não vai fazer com que a sua pele vá produzir mais colágeno. A gente só tem uma maneira de ter colágeno na pele, ou aumentar a produção do colágeno na pele. É a sua própria pele produzindo mais colágeno. Não existe colágeno injetável, né? A gente faz um estímulo do colágeno, aparelhos, tudo. E o que acontece? Se você não tem o seu hormônio, o seu estradiol regulado, você pode fazer um estímulo, você pode tomar o colágeno, você pode fazer o que você quiser. Você não vai ter você pode até produzir um pouco mais se a gente fez um estímulo local, mas você não vai ter essa produção otimizada, assim como a alimentação. Então é igual a pessoa tomar um whey e ficar sentado no sofá, ela não vai aumentar a massa muscular. Músculo, né? Então é importante que tudo esteja alinhado para que a gente consiga extrair o melhor do resultado dos procedimentos, né? Então a gente vê essa alteração de um ressecamento de pele, um afinamento de pele, né? O cabelo também afina, alteração unhas mais quebradiças, né? E vem junto, claro, uma flacidez. Então isso incomoda muito. E pensando aí que você comentou também, bateu no ponto aí, alimentação. Açúcar. O quanto o açúcar influencia? Ele realmente envelhece? A gente não tem nada assim que vai mostrar algo muito direto, né? Então, falar assim, eu vou comer açúcar, eu vou realmente, igual a questão do seu estradiol com isso do tabagismo ou do sol, por exemplo. Mas tudo que é muito inflamatório, a gente sabe que o açúcar isso vai sim ter uma influência um impacto nos resultados e na pele e tudo, né? E uma coisa em específico que o excesso de
açúcar ou qualquer outro carboidrato, para quem tem uma pele mais oleosa, seborreica, tendência à acne, né? Isso também Vai influencia intensificar. bastante. Eu falo lá para minhas pacientes, né, que chegam querendo melhorar a energia, melhorar a disposição, ou às vezes perder peso, ou tudo ali, que não tem um único culpado, assim, não tem um único vilão, e também não tem um único mocinho. Eu não tenho uma pílula mágica que vai resolver tudo. E eu acredito que na dermatologia também é assim, não tem um vilão e nem tem um mocinho. É, exatamente. É, na verdade, acho que a gente até talvez tenha um vilão, mas aí a gente entra em outra controvérsia, que é o sol, O né? sol. O sol pra gente é sempre o É. vilão. Mas aí vem essa questão da vitamina D e tudo, né? Mas então, vamos falar sobre isso. Polêmicas, eu gosto de polêmicas. São dois fatos, porque contra fatos não tem argumento. Eu acho que são dois fatos que são verdadeiros e que às vezes entram em contradição, mas por uma forma errada de como os profissionais lidam com isso, né? Eu não sou dermatologista, então não que eu vou estimular os meus pacientes a irem lá se expor ao sol especificamente, porque isso realmente vai sim melhorar a vitamina D, se ele se expuser ao sol diariamente. Mas isso vai impactar na pele. Então, eu acredito que a gente pode ter o meio termo. Então, assim, o uso do protetor solar com certeza é, assim, indiscutível a necessidade, mas também é indiscutível a necessidade da vitamina D. Então, o que eu faço lá no meu consultório é se protejam do sol para ter essa questão do envelhecimento, não manchas e tudo, mas então vamos suplementar a vitamina D. O que você pensa sobre isso? É, exatamente. Tem essa opção da suplementação, né? Que eu também sou a favor, no caso da vitamina D. E eu acho que é isso que você falou, um meio termo, como tudo na vida, né? Igual, por exemplo, o açúcar envelhece, o açúcar em excesso. Mas se Uhum. de vez em quando, no fim de semana, você for lá e tomar um gelato, não é isso que Sim. vai também te envelhecer. E qual é a questão principal que pra gente, são as áreas cronicamente fotoexpostas. Sim. Então, que é face, pescoço, colo, Mão. antebraços e mãos. Então, todo mundo já se deparou com uma foto ou tem uma vozinha na família que olha a pele do rosto, do pescoço, do colo, toda craqueladinha, mão toda manchada. A hora que você olha a barriga dela e a coxa, aquela pele lisinha. A gente não tá falando só de envelhecimento, a gente tá falando de câncer de pele. A nossa Sim. incidência no Brasil é muito alta. Então, o que assim, quando a gente vai ver do lado da dermatologia, se a pessoa quiser realmente uma vitamina D vinda do sol e natural, é proteger essas áreas cronicamente expostas diariamente. Quando for tomar um sol, tomar um pouco de sol nas áreas menos expostas, que inclusive são áreas maiores. Sim. E que não são áreas que você está exposta ali todo dia, porque eu falo com os pacientes, isso é uma poupança que você faz desse envelhecimento, fotoenvelhecimento que traz desde quando a gente era criança. A gente toma sol no rosto, no pescoço, nas mãos, todos os dias, até agora. E aí, a gente chega numa idade que a gente vai colher os frutos dessa poupança. E mesmo que hoje não tome sol, algumas consequências vêm pelo sol acumulado. Então, é tomar cuidado com o que faz mais mal são essa exposição crônica. E claro que as queimaduras também, né? Se a gente for falar de modo pontual. Então, eu acho que sim, ao meio termo, tem a questão da suplementação e a questão de que, para quem quer natural, é proteger essas áreas cronicamente e se expor um pouco nas áreas que não vão ficar tomando sol todos os dias da vida. Justamente, porque hoje a gente vê uma população que grande parte dela tem uma deficiência de vitamina D, porque também mudaram os hábitos, até mesmo infantis. Antes as crianças brincavam muito onde? Ao ar livre, né? Tinha a questão de expor ao sol. Hoje estão muito dentro de casa. Nós também, maior parte do tempo, entre quatro paredes, né? Então, só que ao mesmo tempo a gente toma sol a todo momento, de um lugar para o outro, e geralmente nessas áreas que estão expostas. Então, muito importante a gente cuidar disso, o quê? Com protetor solar, né? Exatamente. E assim, se a gente for pensar nessa realidade, a gente está ali aumentando o risco de um envelhecimento e manchas nessas áreas, mas essa exposição do dia a dia que a gente tem não é suficiente de ir de casa para o trabalho e tal, para você produzir uma vitamina D, Não é. né? Até a área exposta e o tempo não são área, o suficientes. tempo, o horário da exposição, né? Tudo isso aí é importante. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, para o paciente ter o melhor, ele precisa ter multiprofissionais. Porque cada um, com a sua especialidade, com a sua expertise, vai auxiliar o paciente naquilo que é a expertise dele, né? E aí, ele tendo o olhar
do nutrólogo, o olhar do dermatologista, o olhar de um nutricionista, o olhar do educador físico, ele vai conseguir realmente ter uma saúde de uma forma completa. Porque nós não somos partes isoladas, né? Então, você ir fazer um procedimento, se você não está cuidando da sua parte da saúde mesmo, é igual esses buracos que a gente vê na rua em época de chuva, eles vão lá e jogam aquelas pedrinhas em Tapa. cima, passou 3 carros ali, tá buraco de novo, né? Então, esse olhar e outra coisa que é muito importante, né? Que ele pode ter todos os profissionais, mas ele tem que fazer a parte dele. Com certeza, Né? Tem que fazer a parte dele, porque isso, assim, na estética eu vejo, às vezes, as pessoas querendo que a gente faça um milagre, não é a maioria, claro, mas que resolva ali o problema de um modo, assim, de uma vez, ou que só aquilo, mas tem coisas que a gente tem, até a melhor medicina do mundo tem um Tem um limite, limite. né? É o que eu falo muito para minhas pacientes lá no seguinte, eu falo, olha, e eu deixo bem definidos os papéis, aqui eu vou te ajudar. Nesse lugar, eu não entro, só você pode fazer. Eu não vou lá fazer academia para você, né? Eu tô te orientando o que é necessário, por que que é necessário, tô te dando os nutrientes para que você tenha energia para isso, mas ir lá e fazer, aí já não cabe a mim. E acredito assim na estética, né? Então você vai orientar, você vai inclusive fazer os procedimentos, mas ir lá passar o protetor solar no rosto, você não Não vai. tem jeito, exatamente. E outra coisa que a gente já falou aqui, a gente até conversa disso fora daqui, né? É essa questão também desse segmento, porque a gente já conversou sobre isso de pacientes que às vezes vão pontualmente. Então, vai lá, regula os hormônios, faz uma dieta, tá, faz atividade física, tal, tá empolgado ali naquele momento, vai lá, faz um procedimento, aí depois some. Por 2 anos. Então, assim, aquele buraquinho que tinha jogado a pedrinha ali virou um buracão, né? E eu até falo isso para os pacientes: quanto tempo dura o efeito do estímulo do colágeno? O colágeno que a gente estimulou, ele vai aumentar durante um tempo, com 1 ano ele está no seu pico. Depois de 1 ano, ele vai sendo reabsorvido. Sim. E com 2 anos, normalmente, tudo que a gente estimulou, ele foi 100% reabsorvido. Só que a gente está 2 anos mais velho. Então, não tem como vir e falar assim, nossa, em 2024 eu fiz um procedimento, agora eu tô pior. Mas você fez um procedimento pontual lá, não fez mais nada, vai estar pior mesmo, a gente está envelhecendo, né? Então, não adianta ir lá regular os hormônios, entrar na academia 2, 3 meses e depois sumir por 1 ano e meio, 2. A gente não consegue entregar o melhor, a pessoa não vai conseguir ter o melhor resultado a longo prazo dessa maneira. Com certeza, é a questão da constância, da disciplina, né, que a gente em tudo na vida, né, e na nossa saúde. Eu quero falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão dos procedimentos, porque eu vejo muito isso ainda as pessoas confundirem mesmo, né? Botox, preenchedor e tal. Mas para a gente fechar essa parte, né, do quanto de dentro influencia o de fora, não adianta nada. Às vezes a pessoa vai lá, investe, né, falando em financeiro mesmo, um valor alto nas questões de procedimentos estéticos, se ela não investir, né, a mesma energia na questão interna. E isso é um fato real. E eu vejo que, assim, as pessoas estão também começando a ficar mais conscientes disso. E isso é legal. A gente está numa fase das pessoas consumirem menos álcool, de usar protetor solar. É muito raro chegar uma paciente para mim que não usa. Claro, a gente tem ainda a população, Sim. talvez nosso público seja mais já 60 viciado, né? mais, talvez, 70 mais, né? Mas a gente vê menos pessoas hoje em dia fumando, as pessoas se preocupando com a qualidade da alimentação, menos gente consumindo açúcar, processados, fazendo atividade física, né? Eu falo que na época que os nossos pais tinham a nossa idade, era muito raro a gente ver alguém que fazia ali uma musculação regularmente, que se preocupava exatamente com a qualidade da alimentação. Então, sim, é um todo, e eu acho muito legal ver cada vez mais pessoas sendo impactadas por essa consciência, né? Assim, por essas informações. E vamos falar um pouquinho, agora eu vou deixar você totalmente à vontade de falar, por exemplo, as diferenças entre toxina botulínica, bioestimulador, preenchimento, laser, skin buster, microagulhamento. Eu, que sou médica, não sou especialista na área, mas sou médica, tenho um certo conhecimento, às vezes fico perdida, né? O que será que é indicado para mim? Eu sei que isso vai depender, claro, de uma avaliação, mas assim, um pouco na informação. Quais são as diferenças básicas entre esses procedimentos? A gente falando assim das diferenças, onde a gente vai
os mais famosos, assim, né? A toxina botulínica, que é popularmente aí, pegou o nome comercial do Botox e todo mundo usa o nome Botox, mas a toxina botulínica, ela vai tratar as rugas de expressão, mas hoje a gente tem uma visão muito além disso, de gerenciar o envelhecimento muscular. Então, diminuir a força dos músculos que são depressores e manter, por exemplo, uma abertura do olhar, né? Essa questão do platisma, o músculo puxa, atrapalha o contorno do rosto. Então, a gente hoje olha para a toxina botulínica, mais até para gerenciar o envelhecimento muscular, diminuindo a força dos músculos que vão deprimindo e fazendo uma flacidez, do que para as rugas, mas também isso. Então, são os 2 pontos da toxina, né? Rugas de expressão e envelhecimento muscular. O preenchimento, ele também entra em 2 pontos principais. Sustentação, então você sustentar e reposicionar um ligamento, sustentar uma parte, por exemplo, a pessoa que tem um queixo muito para trás, reposicionar essa parte óssea, vai melhorar contorno, vai melhorar a papada, vai melhorar a marionete. Então, fazer essa sustentação dos tecidos e também volumização. Aí falar, mas volumização ninguém quer. Mas às vezes precisa. Sim. Um paciente, por exemplo, com as canetas emagrecedoras, emagreceu muito, perdeu muito coxinho de gordura, por exemplo, maratonista, ou pessoa que realmente, com o envelhecimento, a gente vai tendo a reabsorção. A pessoa que tem um lábio muito fino, a gente quer volumizar. Então, alguns momentos a gente quer sim volumizar de modo natural, mas então o preenchedor, que é o ácido hialurônico, ele entra para sustentação, reposicionamento e para volumização. O bioestimulador, a gente pode estimular com aparelhos ou com injetáveis. Então, são produtos que vão gerar uma reação inflamatória na pele, né, esperada, a gente fala inflamação, não é doença, não é infecção, né? Ali é uma inflamação boa, uma inflamação boa, que vão fazer com que as suas células produzam mais colágeno. Quando a gente aumenta o colágeno na pele, a gente faz com a pele como se aquela lingerie velha que a gente já usou muito, aquele maiô muito usado, para um maiô mais novinho, aquela enxugadinha, aquele tecido melhor. Sim. Os lasers, a gente tem inúmeros hoje em dia, né? Tecnologia tem cada dia uma, né? Exatamente. Então, eles podem tratar desde textura de pele, poros, textura, manchas. E outros são mais leves para dar glow, mais a superfície de pele mesmo. Então, quando a gente fala de ruguinhas finas, de manchas, de textura, tudo a gente tem, mas aí inúmeros lasers, cada um para o seu papel. E as hidratações injetáveis, né, que é mais popularmente conhecido como Skin Buster, eles vão aumentar o ácido hialurônico e também elastina, outros também componentes ali da pele, e vão melhorar essa qualidade de pele superficial também. Então, a gente tem muitas vezes que o paciente precisa de mais de dessa etapa, né, mais de um tratamento. Para tratar o que a gente está falando de várias camadas, né? Então, por isso que é tão importante, né? Ele vai chegar para você, ele vai falar o que incomoda, mas vai ser feito primeiro esse diagnóstico e depois, de tantas opções que a gente tem, quais são as opções dessas que vai caber para ele, né? Ser indicada e em que momento? Porque existe o primeiro, o segundo, por isso a importância da gente sempre pensar em planos de acompanhamento. E eu gosto muito de tratar aos poucos. A gente faz um procedimento, espera ele ter o resultado, depois a gente faz outro, e vai aos poucos, a gente vai construindo uma base mais sólida, um resultado melhor. E muitas vezes, para um problema, a gente tem mais de uma opção de tratamento. Igual você falou do microagulhamento, ele também é essa questão de estímulo de colágeno, mas mais superficial, não tanto como o efeito lifting, mas melhora de qualidade de pele, também de poros, rugas. Então, assim, às vezes um laser, pode ser o microagulhamento. Eu tô dando dois caminhos diferentes, mas para um mesmo objetivo, né? Bem legal isso. E aquela pergunta que eu acho que sempre tem existe idade ideal para começar? Não existe. Mas também o ideal é não deixar cair tudo para começar. Claro, eu esperei muito, não tenho o que fazer. Não tem isso. É que algumas vezes um envelhecimento mais intenso, uma flacidez mais intensa, um excesso de tecido, a gente tem que indicar para uma cirurgia plástica, né? Porque às vezes o procedimento não vai conseguir. Mas nos pacientes que se beneficiam com procedimentos, não é que eu estou querendo dizer que se já a flacidez está instalada, a gente consegue melhorar, ok? Mas o ideal é o quê?
a pessoa começou a ver que tem alguma coisa começando a incomodar e tudo, a gente já ir tratando. Desde aqueles primeiros sinais do envelhecimento, para a gente ir até nesse caminho de prevenção. A gente vai conseguindo, com menos procedimentos, de uma forma mais natural e retardando os sinais do envelhecimento e trazendo a longo prazo um benefício. Com certeza. E uma das coisas, né, claro que a gente tem que pensar, isso é uma questão real, é no investimento, né? Investimento financeiro. E é o que eu falo muito para as minhas pacientes. Se a gente está pensando em prevenção, né? Lá no meu caso, se elas vêm antes, elas vão precisar de menos vitaminas, de menos hormônios. O investimento financeiro também é menor. Se a gente vai lá com um tempo maior que isso, já passou todo esse envelhecimento, é totalmente possível lá no meu caso ajustar a parte do metabolismo, ajustar os hormônios, ajustar o cortisol, mas às vezes isso vai demorar um tempo maior, quantidades de procedimentos também ali maiores. Eu acredito que na dermatologia também é assim. Exatamente, a analogia é a mesma. Então, a paciente está aí num estágio bem inicial, a gente vai precisar de bem menos coisas. Quando já tem uma flacidez ou alguns sinais de envelhecimento mais instalados, a gente vai precisar de mais procedimentos e de mais tempo. Mas depois também que a gente já dá essa melhorada inicial, imagino que no seu caso também seja a mesma coisa, você já coloca ali tudo que está errado no lugar, aí a gente parte daquele ponto para uma prevenção que fica mais leve também. Então, não é que aquilo vai ter que, por exemplo, faça um plano de 1 ano de tratamento que todo ano vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Não, porque o paciente é o mesmo, mas o momento dele, a necessidade dele, a cada ano é diferente. A manutenção vai ser diferente, né? É bem isso, bem interessante mesmo. Como linka, né, essa questão do envelhecimento. Agora vamos falar de uma coisa que para mim é difícil, é uma dor minha. E eu quero que você ajude as mulheres nisso. E eu vou pegar isso como uma aula para mim. O tal do skincare. Eu acredito, sim, que é necessário, né? Mas como fazer um skincare? Com certeza sem individualidade, mas pensando assim, naquelas coisas que são, assim, indispensáveis. O mínimo do mínimo. O que é uma coisa que a mulher de 40 mais, 45 mais, não pode ficar sem? A gente tem 2 públicos muito específicos para esse assunto. O público que adora ter Que 1000 ama. passos e faz isso, e o público que não. Eu quero o mínimo possível, eu não consigo ter rotina e manter tudo. E eu falo com as minhas pacientes que eu nem posso falar nada, que eu também, se eu tiver que ter 1000 passos na correria do dia a dia, Não eu dá. vou esquecer. Então, eu acho que se a gente tiver que escolher primeiro lugar, o mais importante, não falo só de skincare, mas você falar assim, olha, eu só posso fazer uma coisa para gerenciar o meu Sim. envelhecimento. Só uma, protetor solar. Nem tô falando de ir no consultório. Protetor solar. Então, acho que esse é o essencial. Acho que se a gente voltar ao assunto para fechar no skincare, se a gente for tirar o protetor, um sabonete adequado, né? Muita gente, o sabonete que eu tô tomando banho, eu lavo o rosto. Não pode, Samanta, doutora, não pode usar o mesmo sabonete? Não é que não pode, mas não é o mais adequado, né? Então, assim, retirar bem a maquiagem ou o protetor diariamente, ter um sabonete adequado para o seu tipo de pele também é legal. A hidratação é importante, então eu acho assim, pessoas às vezes que têm uma pele mais oleosa não sentem tanta necessidade de hidratar. Agora, para quem tem uma pele mais normal, para seca, a hidratação é importante. E depois, o que a gente entra? Eu acho que o skincare ele é muito importante para quem tem algumas coisas específicas. Então, por exemplo, a pessoa que queixa excesso de oleosidade, poros muito abertos. Não adianta fazer procedimento para poros se você não faz o skincare em casa. Eu falo que é igual você ir lá no dentista e fazer uma limpeza de dente, mas você não escovar o dente todos os dias. Então, manchas. Então, manchas, oleosidade, acne, poros abertos, precisa sim de usar algum produto à noite, um clareador, um ácido, que aí tem a individualidade, porque tem pessoas mais sensíveis e hábitos de vida diferentes, mas eu acho que se a gente for falar, assim, para amarrar da maneira mais enxuta possível, primeiro lugar, protetor, depois a gente entra com sabonete, uma hidratação, algumas peles, é igual eu falei, não sentem tanta essa necessidade, e se a gente for pensar em realmente textura, porque se usar pelo menos um produto à noite,
um anti-idade ou um Uhum. ácido, alguma coisa, você vai ter essa textura da pele mais bonita, mais uniforme, manchinhas, tudo. Então, assim, enxugando bem, se a gente for falar o básico, seria mais ou menos isso. Não é muita coisa, né? Sim, não é Assim, muita coisa. Eu acho que como tudo é hábito, né? Assim como é o hábito do exercício físico, o hábito da alimentação, a gente precisa colocar esse hábito também. é. Um que é bastante falado, né? Eu não utilizo, mas eu ouço muito e já até estudei muito, muito não, já estudei um pouco sobre isso. A vitamina C na pele. Onde ela entra, ela tem realmente esse lugar. A vitamina C, ela tem um papel antioxidante, então ela atua como um clareador, como um anti-idade. E muitas vitaminas Cs no mercado, elas têm outros produtos associados, né? Ela não é só a vitamina C isolada, ela tem outros ativos que vão ajudar aí de acordo com cada produto específico. Não é assim do tipo, ela é essencial igual o sabonete, mas ela casa bem nesses pacientes que querem ter um cuidado ali de antidade, como um auxílio no clareamento, só ela sozinha também não vai trazer um clareamento, mas ela é um step, não é um step indispensável, Uhum. mas é um step atuando como um antioxidante, principalmente, e isso vai melhorar tanto a questão do envelhecimento quanto de manchas, mas não é uma coisa assim, todo mundo precisa usar uma vitamina C, por Sim. exemplo. Às vezes você já usa outros ativos que são antioxidantes, clareadores, e que você pode dispensar a vitamina C, caso você não consiga ter essa rotina muito bem estruturada para usar muitas coisas. Então é muito interessante porque, mais uma vez, né, nós estamos falando o quê? Na individualidade e no que realmente aquela paciente precisa. No meu caso lá, a gente tem muito assim, eu falo para os pacientes, aqui, né, como a gente trabalha muito com vitaminas injetáveis, tudo, aqui vocês vão ter ali o que é necessário, o boom, para toda essa parte de manutenção, né, de dar um rejuvenescimento ali interno, celular, né, falando em mitocôndria, celular, e claro, algumas coisas vão ter que ser mantidas em casa. Então, em casa, a prática do exercício físico, em casa, a prática da creatina, né? Em casa, o uso ali de um whey protein, se for necessário. No caso, né, da dermatologia, eu vou lá, você vai fazer para mim um plano de acompanhamento. Eu vou fazer, por exemplo, aquele procedimento. Aí tem o que eu posso fazer em casa para aquele procedimento não é durar mais, mas assim, ter o resultado melhor também. Tem nessa questão que a gente está falando sobre superfície de pele, Uhum. sobre manchas, sobre poros, sobre qualidade de pele, né? Sobre oleosidade, sobre acne, mas não exatamente, assim, alguma coisa que você vai usar que vai ajudar o seu botox durar mais, ou o seu estímulo de colágeno, a sua flacidez, a sua ruga mais profunda. Isso realmente não ajuda, isso é Entendi. mito. Mas nessa questão de qualidade de pele, não só ajuda, como é essencial. Muito bom. E vamos lá, algumas perguntas um pouco polêmicas. Colágeno. Funciona, colágeno oral aqui agora falando. Funciona ou não funciona? Uso ou não uso, né? Invisto nisso ou não? Isso é bem controverso, É. né. O que acontece é que a gente não tem, assim, nenhum estudo robusto que mostre o quê? Que você simplesmente pegar um copinho aqui de colágeno e beber, que você vai melhorar uma flacidez e produzir mais colágeno na pele, igual eu estava falando. O que eu costumo muito, conversar com as minhas pacientes, e aí, por exemplo, se elas já fazem um acompanhamento com um profissional como você, por exemplo, é uma coisa que eu já não preciso nem perguntar, eu sei que ela Aham. vai estar com tudo certinho ali, mas por quê? Se a própria pele vai produzir o colágeno, mas ela precisa de uma matéria-prima, né? Sim, Então, se a pessoa come mal, não tá com os hormônios em dia, porque o colágeno é uma proteína também, sim. né? Então, não tem uma ingesta proteica. Então, o paciente, por exemplo, vegano, vegetariano, ou come pouca carne, eu pergunto isso para os Sim, pacientes. Então, eu posso fazer o estímulo que ela não vai conseguir produzir. Então, é igual eu ir para academia fazer musculação se eu não estou ingerindo a quantidade proteica ideal. adequada. Agora, se você já tem uma ingesta proteica adequada, então vamos supor, você já suplementa para uma musculação, para uma coisa, você tem uma ingesta proteica adequada, talvez o colágeno não vai fazer tanta diferença. Uhum. Porque só o fato de você beber o colágeno vai fazer a sua pele produzir mais. Mas você fez um estímulo. E aí, se você. Aí é essa questão de entender. Já tem uma ingesta proteica adequada? Pode ser dispensável o colágeno. Não tem, o colágeno pode ajudar, porque ele está dando uma matéria-prima
para a sua pele produzir mais colágeno. Não adianta o estímulo sem a matéria-prima. Com certeza. É o que eu oriento muito meus pacientes. Eu falo que tem as duas coisas. Não adianta ir lá tomar o colágeno achando que, mais uma vez, ele vai ser a pílula mágica e não fazer musculação, não comer bem, né? Mas ele pode ser uma ajuda a mais. No caso, por exemplo, você está precisando de proteínas. Tanto que hoje tem whey proteins que, ao invés de ser feito de proteínas de leite de vaca, eles são do colágeno, o que né? eu uso é proteína do colágeno, Então, exatamente. tá vendo, gente? A doutora usa. Eu também uso o colágeno, o proteico. Isso vai auxiliar nas duas coisas. Ter mais proteína e vai auxiliar o seu corpo também a produzir mais colágeno. É que é mais igual a analogia que eu fiz mais cedo, né? Que é assim, vou tomar whey e vou sentar no sofá e vou sair musculoso. Não, Sim. né? Então, o colágeno é mais ou menos a mesma coisa, né? E alguns colágenos, eles têm outras vitaminas junto, outros, né, componentes juntos ali, uma biotina, outras Sim. coisas que vão ajudar a pele, cabelo, unha. Silício, né? Silício, eu amo silício, né? Então, a gente tem que ver isso, que às vezes não é só o colágeno mesmo, mas as associações que estão juntas, mas é aí por isso que, mais uma vez, não existe fórmula milagrosa e essa questão do acompanhamento e de ver individualizado o que cada um precisa. Por isso que é tão importante ter esse profissional que vai te auxiliar. Porque que eu vejo muito hoje, né? Eu vou ali numa loja e compro suplementos. Então, eu vou ali e compro um silício, eu compro um magnésio, eu compro um whey protein, por exemplo. Mas o que o seu corpo está pedindo, né? Então, Exatamente. justamente essa questão da necessidade dessa avaliação individual pelo profissional. E a gente vê muito isso hoje em dia também, as pessoas indo e comprando skincare de acordo com a blogueira indica. Às vezes, gente, cada pele é uma pele, então eu posso ter um sabonete excelente para pele oleosa, que uma pessoa que pele oleosa vai gostar mais, outro menos. Então, e essa questão da compra dos procedimentos também, porque a gente tem muitos profissionais hoje em dia que a pessoa liga lá, compra um procedimento, vai lá, faz o procedimento e não vai ter o melhor resultado. Mesmo porque 90% dos procedimentos não é só o produto, mas é a técnica que você utiliza para fazer aquele produto. Então, essa questão do medo de ficar artificial e tudo, se a gente pegar 4 ml de ácido hialurônico, eu posso deixar uma pessoa incrível ou posso destruir ela de acordo com o que eu vá com a técnica que eu vou injetar esse produto. Sim. Então, não é só o produto. Então, tem gente que fala assim, é só um botox, é só um estímulo de colágeno. É operador Não é. dependente, É né? Profissional completamente dependente. Exatamente. Uma outra coisa que a gente não falou tão específico e que para mim é uma dificuldade e quanto isso influencia na pele. Eu quero deixar isso bem claro. Água. Hidratação. A gente ingerir mais ou menos água vai influenciar, doutora? Vai, com certeza. Na própria hidratação da pele mesmo. Então, esse tempo mais seco, a gente precisa aumentar a ingesta de água. Ou, às vezes, quando tá muito calor, é a pessoa que faz uma atividade física e sua muito. Então, com certeza, não só da pele, mas cabelo, unha, tudo. A ingesta adequada de água é fundamental, né? Fundamental. Pra gente, você falou uma coisa aí atrás que eu queria ter feito uma pergunta, mas eu fui em outro assunto. Mas é uma dor, eu acho, às vezes, dos pacientes, né, das mulheres, tipo assim, meu botox não dura, o que eu posso fazer para o botox durar mais? Existe algo que o botox pode durar mais ou realmente algo que diminua, por exemplo, muita gente fala, musculação diminui o tempo ainda do botox. Ou não, aquilo é o tempo, né, da toxina botulínica, me corrigindo, é o tempo mesmo de ação e tem que fazer muitas vezes mesmo, é o tempo que ela dura, como que é isso? Esse é um assunto que eu gosto, porque eu sou muito apaixonada pelo tema da toxina botulínica, mas não é uma resposta, assim, uma resposta, e eu vou tentar sintetizar alguns pontos que influenciam. Então, na questão do próprio procedimento, marca influencia muito, diluição e dosagem aplicada. Então, a gente tem muita clínica aí que cobra baratinho, mas põe uma subdose. A gente tem estudos mostrando as doses mínimas necessárias e elas são individualizadas na avaliação do paciente. Então, quando a gente fala em técnica, tem essa questão do produto, da diluição, da dose e da aplicação, que se eu não estiver aplicando, eu tenho que aplicar dentro do músculo, então a pessoa que não sabe a anatomia direito, não põe no músculo correto, ou até na profundidade da agulha correta, você pode estar injetando no subcutâneo e outra que não vai ter o efeito desejado. Então, isso é um fator. Outro fator é a questão individual mesmo. Então, o que acontece? A toxina, é chato falar de fisiologia, mas ela vai inibir a liberação de acetilcolina. Vem o nervo, libera acetilcolina, faz o músculo contrair, ele inibe essa liberação.
Isso é muito individual de pessoa para pessoa. A pessoa que faz academia, ela já é mais responsiva à acetilcolina, porque ela vai recrutar os músculos dela o tempo todo. Então, todas as terminações dela já são ali mais espertas, digamos, para refazer mais isso, sensíveis, mais né? sensíveis. E até para depois, onde a gente bloqueou, novos brotinhos nervosos vão reinervar esse músculo. Essa pessoa refaz isso mais rapidamente também. Então, tem essa questão individual. E aí, a gente tem também a questão individual, que é que o envelhecimento vai fazendo um papel. Então, tem gente que fala, eu fazia o meu botox, durava tanto tempo, agora dura menos. O organismo vai acostumando e tal. Não, não vai. Tem gente que faz anticorpo contra o botox. Aí o botox funciona 0. Eu aplico hoje, você não tem efeito nenhum, amanhã nenhum, depois da manhã nenhum. E aí Eu não mudo adianta. toxina nenhum. Não é do tipo, fez um efeito e durou pouco. Ok. Aí, o que acontece? Eu falei que o botox paralisa o músculo, certo? O que a gente vê? A ruga na pele em cima do músculo. Quando essa pele é muito fina, a pessoa é muito magra, muito branquinha, aquela pele muito fininha, qualquer contração do músculo vai fazer a pele dobrar. Sim. Então, é por isso que a gente olha para os nossos filhos, crianças, adolescentes, eles sorriem, eles não têm pé de galinha, eles não fazem tanta ruga. Por quê? O coxinho de gordura deles, até subcutâneo, é mais espesso, a pele é mais espessa, tem mais colágeno. Então, o músculo contrai e isso não mostra tanto na pele. Por que pessoas mais magrinhas têm muito mais ruga que pessoas mais gordinhas? A pessoa muito branquinha tem mais rugas que uma pessoa morena ou negra, porque eles têm a pele mais espessa, né? Homem normalmente tem menos ruga que a mulher, tem uma pele mais espessa. Então, são fatores individuais que vão influenciar. Então, a gente já falou aqui que com o envelhecimento a pele vai afinando, vai perdendo colágeno, os coxinhos de gordura vão sumindo. Então, o músculo contrai e a pele enruga mais. Sim. E aí, o que a gente tem que fazer? Tratar essa qualidade de pele também. A gente não pode pôr toda a carga ali no botox, né? Então, porque às vezes o músculo, ele tá respondendo da mesma maneira. Mas a pele que tá por cima que não tá legal. Então, a gente tem que ir tratando essa qualidade de pele pra gente ir vendo uma durabilidade do botox melhor. E desmistificando também uma coisa que ficou aí, não sei de como veio, de que o botox dura 6 meses, né? Sim. A gente tem estudos científicos mostrando que mais de 70% da população, o botox vai durar entre 3 e 4 meses. Então, normalmente, 4 meses, o efeito dele passou totalmente. Então, para a grande maioria das pessoas, o tempo ideal de refazer é pelo menos ali a cada 5 meses. Sim. Uma pequena parcela vai chegar a 6 meses, né? Porque eu tô falando 70%, 3, 4 meses. A gente tem os que respondem menos, nesses outros 30%, os que respondem um pouquinho mais. Mas a gente tem que pensar que não é botox de 6 em 6 meses. Com 6 meses não tá durando, não vai durar mesmo, né? Justamente. A gente está indo assim, finalizando, né? Porque eu acredito que já tivemos muito conhecimento aqui. A gente está indo para o final. E para mim, assim, o que ficou bem impactante do nosso episódio aqui é a questão de como a gente pode unir, né, a nutrologia com a dermatologia em favor do paciente, o quanto realmente o que vem de fora reflete o que vem de dentro, que é o que eu falo muito lá para os pacientes, e o quanto é importante a individualidade. Agora eu quero que você, assim, pensando numa mulher 40 mais, uma mulher na perimenopausa, ou às vezes eu falo 40 mais, as mulheres 50, 60 não se identificam, mas aqui eu estou falando de uma mulher que pode ser 40, 50, 60, menopausa. O que é o recado que você queria deixar para elas hoje? Eu acho que é assim, não tem idade para começar a se cuidar, porque tem gente que às vezes acha que tá tarde demais. A gente tem muitas armas, né, para conseguir trazer ali uma melhor autoestima de forma natural, e a gente sempre vai procurar olhar para a individualidade, o que aquela pessoa quer, o que ela precisa, o que ela quer também, isso é Sim. importante, e cuide da sua saúde, né, não só da sua estética. Cuide da sua saúde, porque o bem-estar, ele vem de uma maneira geral, de você estar se sentindo bem, dormindo bem, sabe que você está se alimentando bem, fazendo uma atividade física, os hormônios estão em dia e você está cuidando da sua aparência também. Eu acho que é isso que traz realmente essa melhora da autoestima, né? E que não tem cedo nem tarde, né? Tem o seu momento. Justamente, o seu momento.
Doutora Samanta, muito obrigada, viu? Obrigada por dar esse tempo e dar essas informações de qualidade para essa mulher. Eu falo que a gente vive hoje num mundo tão cheio de informação, mas ainda tem muitas pessoas desinformadas. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E para você, mulher que está nos assistindo aqui no canal Mulher Plena, fica esse recado aqui para vocês. A saúde, ela é um todo e o seu exterior, ele vai refletir o seu interior. Se você gostou desse episódio, já se inscreva aqui nesse canal e envie para outras mulheres 40 mais que também estão precisando ouvir isso.